Foi aqui que eu percebi pela primeira vez o que é que eu queria fazer profissionalmente, e foi super recente, foi para aí aos 28 anos. Estás a ouvir o Blog Hackcast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Cada semana vem aprender marketing e desenvolvimento pessoal com empreendedores de sucesso. Quando penso no Holística, que lancei, eu não fazia a mínima ideia se ia resultar, se as pessoas se iam identificar. Eu não deixo de fazer as coisas por ter medo, não sinto que tenha muito medo a viver a minha vida, eu gosto de arriscar. Olá, Cláudia Fonseca, estou muito contente por estar aqui hoje contigo no Blog Hackcast. Estive a ver o teu blog e achei mesmo interessante, pois tu também tens um podcast que eu gostei muito e tens o teu site, que é o Officinalis, onde tu falas sobre nutrição, sobre meditação, Sim, minimalismo e várias coisas pelas quais tu te interessas. E eu queria te perguntar se tu podes apresentar com algumas palavras como é que te veio esta ideia de criar o teu negócio online? Então, acho que vou usar muitas palavras porque é muita coisa. Mas obrigada antes de mais pelo convite, Francisco, e desejo o maior sucesso para este teu projeto. Como eu já te disse anteriormente, eu sinto mesmo muita necessidade, enquanto pessoa que trabalha a partir de casa, de estar conectada, de aprender com outras pessoas e, portanto, utilizo muito os podcasts e a maior parte dos podcasts que ouço são americanos e chateia-me que não haja conteúdo, por exemplo, deste que me interessa tanto, que é a questão do empreendedorismo, ter um negócio online, em Portugal, adequado ao mercado português. Portanto, adorei mesmo quando recebi o teu convite Muito obrigado. E espero mesmo que seja um projeto que dê muitos frutos e que consigas ajudar muitas pessoas do fundo do coração, a sério. Depois, sobre mim, então, eu sou coach de nutrição holística, é assim uma expressão um bocado pomposa, não sei muito bem como traduzir, porque na prática é um curso de health coach de uma escola americana. E tenho o meu blog, que é o Officinalis, e tenho um podcast que é o Oficina. Posso começar por explicar o nome, que é assim um bocadinho estranho. O Officinalis é o nome de algumas plantas medicinais, por exemplo, o gengibre, o rosmaninho, a salva, são tudo espécies que vêm desta grande espécie-mãe que é o Officinalis. E eram nas oficinas que os monges, durante a Idade Medieval, faziam os seus testes com as plantas medicinais. Portanto, eu na oficina acabo por conseguir, no que é o podcast, é o meu laboratório, não é? Acabo por conseguir pôr em prática e conhecer várias pessoas e experimentar várias coisas e passar a minha mensagem. Como tu disseste no blog, se calhar é um bocadinho confuso porque eu falo sobre muitas coisas, falo de minimalismo, falo sobre desperdício zero ou como reduzir o lixo que produzimos, falo sobre alimentação natural e depois tenho toda a parte de divulgação do meu trabalho e dos meus programas, pronto, e isso já é mais o lado profissional do Officinalis, mas o trabalho que desenvolvo e tudo o que falo na internet tem muito a ver com esta questão de vivermos de uma forma que está mais alinhada connosco, ao mesmo tempo que também protegemos o meio ambiente e que temos noção que as escolhas que nós fazemos têm impacto nos outros e no planeta, e, portanto, há muito esta questão de viver de uma forma plena e feliz. Será que podemos dizer que é um pouco um estilo de vida que tu falas através do teu podcast, não é? Sim, completamente. É muito... Vamos fazer mudanças que estejam alinhadas connosco, que nós queiramos ter no nosso estilo de vida, porque hoje em dia... se pensarmos na alimentação saudável, ou se pensarmos nesta questão do desperdício zero, ou da meditação, são tudo chavões tão grandes e andamos todos a dizer como é que se deve fazer, que eu, no meu espaço e na forma como comunico, gosto sempre de deixar super claro: eu faço assim, os convidados que trago para o podcast fazem assim, retira daqui o que te fizer mais sentido, para que cada pessoa possa adaptar aquilo que eu trago à sua realidade e à forma como quer viver, que é tão, tão, tão individual, não é? É verdade. Uma coisa que eu achei interessante ao ler a tua história é que tu antes eras comissária de bordo, uma grande companhia, não é? Na Etihad, e isso pode ser uma vida que algumas pessoas podem invejar e tu um dia decides que vais mudar completamente de estilo de vida, que vais fazer outra coisa. O que é que aconteceu para fazeres essa alteração na tua vida?
Bem, em primeiro lugar, não sei se acreditas nestas coisas, mas o meu signo é Gêmeos, portanto eu aborreço-me com facilidade e gosto de mudanças e não tenho medo de arriscar e, portanto, a minha saída da companhia aérea foi só mais um dos muitos passos que eu já dei, mas eu fui trabalhar para a companhia aérea. Aliás, eu fui viver para os Emirados Árabes Unidos porque entrei nesta companhia aérea, que eu nem sequer sabia que companhia aérea era antes de ir à entrevista. Foi na entrevista que eu aprendi sobre esta companhia aérea e depois fui selecionada, fui viver para lá e assim que comecei a voar, porque eu ainda não tinha tido esta experiência de trabalho, eu fiz várias coisas cá em Portugal, mas nada relacionado com a aviação. E, portanto, quando comecei a voar, percebi que é um trabalho extremamente cansativo e que tinha de cuidar do meu corpo de uma forma muito, muito diferente. E foi aí que comecei a mudar a minha alimentação, o meu estilo de vida, tudo de uma forma super tranquila, sem imposições. Mas foi isso que depois fez com que eu tivesse dado o salto e tivesse feito a minha formação. Foi aqui que eu percebi pela primeira vez o que é que eu queria fazer profissionalmente, e foi super recente, foi para aí aos 28 anos que eu descobri o que queria fazer, portanto andei até aos 28 anos um bocado perdida. Em relação ao trabalho na companhia aérea, foi mesmo espetacular ter a oportunidade de viajar pelo mundo, de ter um salário que nos permite aproveitar todas as estadias e juntar dinheiro e ainda viajar bastante em dias de folga, que são sempre assim, ou são bastantes vezes blocos de 4 a 5 dias, ter a oportunidade de poder fazer a minha formação de health coaching e de cozinha e fazer tudo aquilo. Fiz tanta coisa naqueles 2 anos e meio por ter tido a oportunidade de juntar dinheiro e de viajar e mudei também bastante a minha perspectiva sobre a vida. Não sei, foi uma fase de um grande, grande crescimento. Mas eu sabia que não queria fazer aquilo para sempre, precisamente por ser um trabalho extremamente cansativo e também bastante exigente, por ser uma companhia aérea de 5 estrelas, podemos chamar assim, por ser uma companhia aérea premium. O atendimento ao passageiro é assim super, super exigente e nós temos de estar sempre mega sorridentes e profissionais e pronto, e depois teve esse lado que para mim... Eu já estava, honestamente, um bocadinho cansada fisicamente do trabalho. Claro que hoje em dia tenho algumas saudades, mas estou muito feliz com a escolha que fiz. Tu, através desse emprego, também tiveste a oportunidade, então, de poder seguir esse curso em Nova Iorque. Tu foste viver para lá ou como é que se passou esse curso? Não, o curso foi todo online, Okay. Porque senão não teria mesmo de ter ido viver para lá. E eu fiz este curso enquanto eu ainda estava a trabalhar. Portanto, o que aconteceu no meu último ano na companhia aérea, houve uma altura no meu último ano, e esse também foi um dos motivos pelos quais eu saí, eu fui das primeiras pessoas da companhia a ter a formação do avião 380, o Airbus, não sei se sabes qual é que é, assim, aquele bicho, aquele pássaro de 2 andares. Já tive a oportunidade de voar uma vez. E, portanto, eu fui uma das primeiras pessoas a ter essa formação, infelizmente, e, portanto, no meu último ano na companhia eu viajava, umas 7 vezes por mês para Londres e eu já estava farta de ir a Londres porque quando tu estás neste trabalho tu queres viajar para sítios diferentes. Então, este meu último ano coincidiu com a minha formação e eu passava a maior parte do meu tempo a estudar, ficava no hotel a estudar e depois em casa, nos meus dias de folga, eu estudava. Eu nunca estudei, eu fiz a minha licenciatura e não estudei metade do que estudei durante este ano porque foi a primeira vez que estudei mesmo com muito prazer. Foi espetacular, não tem nada a ver. Pois é verdade, isso aconteceu a mesma coisa comigo. É esquisito porque durante muitos anos nós... somos empurrados para estudar, para tirar o nosso curso e não temos vontade nenhuma em fazer isso e depois há um dia, aos 30 anos, que decidi agora criar este negócio assim à parte. Podia perfeitamente estar a fazer outra coisa, mas decidi seguir também uma formação em marketing, comecei a ouvir sobre a matéria. De repente há um dia descobrimos algo que nos interessa mesmo e aí já não temos problema nenhum em seguir um curso, não? Sim, não tem nada a ver mesmo. E então, tu contaste-me que quando começaste o teu negócio não era para ser online, mas com o tempo tiveste expedidos para Portugal, não foi? Sim, então, eu quando lancei o Officinalis, eu estava a viver nos Emirados Árabes Unidos, eu continuei a viver lá com o meu marido, que também é português, nós fomos juntos para lá, e
E assim que eu terminei as minhas formações, despedi-me logo, porque na companhia aérea não se podia ter outro emprego e eu não queria correr o risco de ser apanhada a dar, sei lá, dar um workshop de cozinha ou desenvolver o meu trabalho e ser despedida, não é? E, portanto, o que fiz durante o tempo que tive na companhia aérea, e eu acho que isto é super importante, darmos o salto, e eu despedi-me e não tinha um único cliente, não tinha um blog, a única coisa que eu tinha era um nome do meu projeto que eu queria que se chamasse Oficinalis. Este nome já estava escolhido há muito tempo, mas eu não tinha nenhuma ideia de para onde é que ia, mas tinha algumas poupanças. Eu acho que isto é super importante, por isso é que estou a dizer, é quando damos o salto, termos um mínimo de estabilidade. Eu, no meu caso, tinha poupanças, mesmo que as minhas poupanças se acabassem, tinha o meu marido que na altura tinha um salário que permitia que nós continuássemos a viver super confortavelmente, portanto, esta parte financeira acho que é mesmo importante para quem quer dar o salto ter atenção, porque nós temos muitos sonhos e é espetacular, mas às vezes demora o seu tempo até termos resultados. No meu caso tive muita sorte, porque assim que lancei o Oficinalis, fiquei 15 dias sem sair de casa, que é a maior estupidez, a fazer um blog às turras, a ver fóruns, como é que se fazia, e depois era o plugin, e depois era registar o domínio, pronto. Mas ao final de 15 dias lá lancei um blog e na altura o meu site era em português e em inglês. Sim. E eu, pelo facto de estar nos Emirados, achei que as pessoas têm um poder de compra elevadíssimo e que iriam contratar-me diretamente ali. Iria ser super individual, mas iria ser uma coisa concentrada em Abu Dhabi. E o que aconteceu foi, assim que eu lancei o meu blog, os meus amigos partilharam, dos meus amigos começaram a chegar amigos dos meus amigos e os meus clientes começaram a ser, a maior parte deles, portugueses, a maior parte dos portugueses imigrantes, portanto espalhados pelo mundo inteiro, que é ainda mais engraçado, acho que se reconheceram em mim, não é? No facto de também ser uma portuguesa imigrante na altura. E foi assim que fui fazendo crescer o meu negócio online, mas esse não era de todo o cenário que eu tinha imaginado inicialmente. E as coisas também vão mudando, não é? E vamos aprendendo a adaptar-nos àquilo que as pessoas nos estão a pedir. Tu dás consultas de coaching, também organizas workshops. Uhum. Também vais lançar um curso em setembro e eu queria saber que serviços é que tu vendes mais? São serviços online ou são tipo serviços de coaching onde tu estás presencialmente? Então, eu, só para fazer assim um breve apanhado, para as pessoas também perceberem a minha transição, de porque é que eu estou aqui neste momento. Eu desenvolvi durante 2 anos este sistema de ter muitos clientes, a maior parte deles online, os tais portugueses, e depois tive alguns clientes em Abu Dhabi presenciais, mas a maior parte do meu trabalho em Abu Dhabi presencialmente era feito com aulas de cozinha e também comecei a vender granolas em feiras e mercados, que era para poder espalhar a minha mensagem, não é? As pessoas não faziam a mínima ideia quem eu era, sei lá, não tinha conta de Instagram, não tinha Facebook, portanto quando se começa ninguém sabe quem é que nós somos. Eu comecei por vender granolas para ir para a rua e para ter uma desculpa para falar com pessoas. E depois, durante esses 2 anos, fiz o meu trabalho maioritariamente online, depois ainda ajudei na abertura de um restaurante, não sei bem se é um restaurante, é mais um café, um snack bar, não sei, saudável, portanto vegan e sem glúten. Eu ajudei na abertura durante 8 meses, portanto a construção do menu, o recrutamento do staff, treinar o staff, testar o menu, ver o packaging, o desperdício da comida, portanto essa gestão era toda feita por mim. E nessa altura foi bastante difícil porque eu estava a acumular os 2 trabalhos, a Oficinalis e o meu trabalho a tempo inteiro neste espaço. E também é importante dizer que eu aceitei esta proposta para trabalhar neste espaço mais para ganhar experiência, eu não precisava propriamente de fazer muito dinheiro porque ainda tinha as tais poupanças, mas naquela altura aquilo que o Oficinalis me dava era muito inferior. Ou melhor, era o suficiente para eu viver, não era o suficiente para eu juntar dinheiro, era o suficiente para pagar contas e isso também me deixava um bocadinho preocupada. Portanto, durante esse tempo eu acumulei esses 2 trabalhos, depois fui viajar 6 meses, estive na América do Sul 6 meses e suspendi todas as funções, não trabalhei durante esse tempo. E agora estou de regresso a Portugal, depois de quase 5 anos fora, aliás,
praticamente 5 anos fora. E estou de volta a Portugal e construí aquele programa que tu disseste que vai ser lançado em setembro. Isso é a segunda edição. Neste momento, a primeira edição está a decorrer. E este programa chama-se Holística e é um programa que vem colmatar todas as falhas que eu senti nos 2 últimos anos. Enquanto fazia o meu aconselhamento online, que era muito centrado na alimentação, eu sentia-me super frustrada porque tudo o que fosse para lá da alimentação, tudo o que fosse eu incentivar as minhas clientes a meditarem ou a começarem a fazer exercício físico, a ter uma rotina de amor próprio, elas não faziam ou faziam com muito mais resistência. Portanto, eu comecei a pensar, o que era mesmo fixe era haver um programa que juntasse estas coisas todas. E foi por isso que desenvolvi o Holística, sem fazer a mínima ideia se ia resultar ou não, sem ter ainda testado a minha audiência, sem ainda ter desenvolvido o meu trabalho na prática em Portugal. Criei assim este programa online, que é de 8 semanas e que vai ter a segunda edição agora em setembro. E estou super feliz porque a primeira esgotou. Nós estamos agora na 5ª semana do Holística, portanto começámos no início de abril. E está a ser, no final de abril, olha, já não sei. Estamos agora na 5ª semana, é tudo o que eu sei. Ok. E pronto, isto está a ser espetacular. A responder à tua pergunta, de onde é que vem neste momento o maior foco do meu trabalho e também rendimento? Diria que neste momento a fatia maior é o Holística, mas pelo facto do Holística funcionar apenas 3 a 4 vezes por ano à partida, eu estou neste momento à procura de outras alternativas, não é alternativas, mas para complementos a este grande bolo. Daí também os eventos, para mim é super importante também estar com as pessoas presencialmente, conectar-me com quem me acompanha nas redes, porque é no fundo quando conheces as pessoas que percebes o que é que elas precisam realmente e depois podes criar produtos a partir daí, não é? Com base neste feedback que elas te vão dando. E portanto neste momento diria que o grosso do meu trabalho e do meu tempo e também do dinheiro que recebo vem deste programa, desta Holística, mas tenho sempre outros projetos e eventos a acontecerem paralelamente. Quantas pessoas é que aderiram ao teu programa Holística? Nós tivemos nesta primeira edição 40 mulheres que se inscreveram por si, 40 participantes que pagaram Holística e temos 10 que foram convidados, foram embaixadoras, foram pessoas, no fundo não pagaram diretamente para fazer o Holística, mas estão a fazer. Portanto, no total temos 50 pessoas. São pessoas que têm algum poder de influência? Sim, mas também alguns membros da minha família, pessoas que trabalharam comigo e que eu senti que estavam a precisar de uma Holística nas suas vidas, amigos até, portanto... temos de tudo um pouco nestas 10 pessoas. Ótimo. Assim também podes ter um feedback deles sobre o teu programa. Claro, e até porque com amigos e com pessoas que tu conheces é muito mais fácil eles dizerem-te os podres, não é? Dizerem-te, olha, isto não está tão bem, isto podes melhorar. Existe outro tipo de confiança. Pois é verdade que pessoas que compram também são aquelas que já estão um pouco, entre aspas, conquistadas, que gostam mesmo do que tu fazes e então podes não ter um feedback tão interessante. Sim, exatamente. Mas por outro lado, o que eu estou a sentir, mas isso é como em tudo na vida, não é? Quando nós fazemos algo gratuitamente, o entusiasmo não é tão grande, o comprometimento também, até falo também por experiência própria, se vou a um workshop online, se calhar à última da hora penso, mas é ficar em casa. Enquanto que se estiver a pagar, o meu comprometimento e o meu empenho é muito maior, portanto acredito que as pessoas que estão a fazer o Holísticas, que estão a levar mais destas ferramentas todas que nós damos, são as que no fundo pagaram para fazer porque queriam mesmo fazer, porque estavam a precisar de dar esse passo. Tu falaste de uma coisa importante que é criar uma relação com a tua audiência e conversar com ela para saber o que é que ela deseja, para criar os produtos em função do que elas pedem. Há algumas coisas que realmente tu aprendeste com o feedback dessas pessoas? Há alguma coisa que tu alteraste no teu negócio? Sim, o Holística, como eu estava a dizer, é assim o resultado de 2 anos de trabalho, não é? Tentar perceber o que é que as pessoas querem realmente, que dúvidas é que elas têm
E foi através dessa audiência, não é? De ouvir e de escrever, eu anotava sempre aquilo que as pessoas me iam dizendo, olha, eu não estou a conseguir fazer isto por este motivo, ou não percebo nada de, sei lá, de proteína ou de como ler um rótulo, e portanto eu ia fazendo sempre este complemento, e é por isso é que agora desenvolvi o Holística de uma forma super sistemática, de uma forma super integrada. Por exemplo, em termos de nutrição, nós ensinamos as pessoas a ler rótulos, a saber identificar os alimentos com glúten, a saber o que é um probiótico e um pré-biótico. Portanto, existe aqui muita formação que nós damos às pessoas e que eu fui percebendo que eram dúvidas que não só as pessoas com quem eu trabalhava diretamente, mas quem me acompanhava nas redes sociais tinham. E, portanto, tem de haver sempre, na minha opinião, quando se desenvolve produtos online e serviços, tem de haver sempre esta relação de então diz-me o que é que tu gostavas de aprender e se isso estiver alinhado comigo e se eu estiver interessada em ensinar e se eu conseguir sequer ensinar ou passar-te a minha mensagem, então eu vou fazer qualquer coisa para te ajudar nesse sentido, porque se eu estiver só a criar conteúdo e a pensar nas coisas que eu gosto fazer, vou estar a falar para uma parede, não é? É isso. Tu como é que fizeste para construir a tua audiência? Sei que estás presente nas redes sociais e também tens o teu podcast. Quando tu lançaste o blog, qual foi a coisa pela qual começaste e hoje em dia o que te traz mais audiência? Bem, quando eu comecei, acho que assim o primeiro ano do Oficinalis eu não passei dos 300 seguidores no Instagram e sentia-me super frustrada e eu desenvolvia conteúdos para o blog, mas sentia que ninguém estava a ler, ninguém me estava a prestar atenção em termos de redes sociais, mas felizmente como ia tendo sempre clientes, ou amigo do amigo, ou porque alguém encontrou o meu blog, como ia conseguindo sempre viver com o trabalho que estava a desenvolver, acabei por ser pouco sistemática e ter uma estratégia super definida para as minhas redes sociais. E depois, quando o Oficinalis deu assim um salto grande há um ano atrás, em que já sei porque ele deu um salto grande, porque eu desenvolvi um e-book que se chama Detox Holístico, e este e-book é gratuito se subscreveres a minha newsletter. E, portanto, a partir do momento em que eu criei um e-book com mais de 60 páginas, cheio de informação, a partir daí notei que a minha audiência cresceu bastante. No entanto, o que deu assim mesmo o boom geral, assim um salto muito grande, foi o podcast, que curiosamente eu não achei que fosse ter tanto impacto, porque acho que os portugueses não ouvem muito podcasts, mas agora estão a começar a ouvir e a despertar, e depois basta uma pessoa gostar, como eu estava a dizer há bocadinho, vai contar ao amigo e o amigo conta ao amigo, e portanto acho que o Oficina tem crescido muito assim. Mas tem crescido de uma forma super orgânica, a minha audiência em geral tem crescido de uma forma super orgânica, devagarinho, mas de uma forma consistente. Eu sinto muito que as pessoas que me acompanham, eu não tenho assim milhares e milhares e milhares de seguidores no Instagram, não sou uma mega influencer, mas as pessoas que tenho ao meu lado, que tenho comigo, são pessoas que estão realmente interessadas naquilo que eu tenho para partilhar, e há aqui uma relação muito boa, que para mim é o que interessa, não me interessa tanto o número, interessa-me a qualidade das pessoas que acompanham o meu trabalho. Pois é, sem dúvida. Tu, quando lançaste o teu curso, qual é que foi a tua estratégia para comunicar o lançamento do curso? Foi através de e-mail? Como é que tu fizeste? Olha, eu adorava poder dizer-te que tinha uma estratégia super definida. Aliás, eu tinha a minha estratégia inicial que não consegui pôr em prática. A minha estratégia era divulgar o Holística através da newsletter, através de lives semanais, através de um post no blog relacionado com o conteúdo do Holística, a informação do Holística, e também através das redes sociais, mas a verdade é que não consegui fazer metade daquilo que gostaria de ter feito, porque estava ao mesmo tempo a criar o conteúdo do programa, e é um programa tão denso e com tanta informação que eu não consegui mesmo concentrar-me em tudo, e portanto parti do princípio que esta primeira edição ia ser mais uma edição de teste, que depois eu logo via como divulgar esta segunda edição, mas tive muita sorte, porque mesmo assim, apesar de não ter divulgado tão bem quanto gostaria, enchemos a primeira edição, esgotámos as vagas, que é uma coisa espetacular.
Acho que tive muita sorte também. Parabéns por isso. Obrigada. Portanto, não tenho assim nenhuma estratégia, ou não tive nenhuma estratégia super definida, mas também a verdade é que fiz as coisas, o que fiz bem. Fiz um lançamento ao vivo, que coincidiu também com o lançamento do novo site, com este refrescamento da minha marca, porque entretanto agora eu já não tenho o site em inglês, não, eu já estou a viver em Portugal e portanto fiz essa passagem com um evento gratuito, onde apresentei o Holística, apresentei o novo site, portanto houve várias pessoas a irem a este evento que partilharam nas suas redes sociais e que, claro, isto depois trouxe também mais pessoas para a minha página, mas não fiz nada assim super estratégico. Ok. Portanto, tu fazes publicidade no Facebook ou no Instagram, ou é mesmo tudo orgânico? Inicialmente, quando estava a viver em Abu Dhabi, mesmo assim nos primeiros meses, fiz alguns anúncios pagos do Facebook, mais para trazer novas pessoas e também para divulgar eventos onde eu ia estar com as minhas granolas. Mas hoje em dia acho que na altura aquilo era a maior parte de seguidores indianos que não estavam nada alinhados com a minha audiência, então eu pensei, vou ter de deixar de fazer isso. Eu comecei a fazer sem saber muito bem como, não gastei assim muito dinheiro com aquilo, gastei, sei lá, na altura para aí uns 50 euros e depois pensei, o que tiver de vir daqui vem sem recorrer a esses anúncios. Não quer dizer que no futuro não vá usar um anúncio para divulgar um evento ou qualquer coisa, ou até o meu programa, o Holística. Nesta primeira edição achei que não fazia sentido fazer anúncios porque ainda agora voltei a Portugal, portanto ainda estou a fazer crescer a minha audiência aqui, com uma reestruturação muito grande do meu negócio. Pois, é verdade também, se o teu curso esteve completo logo no teu primeiro lançamento, se calhar atualmente ainda não precisas de fazer muita publicidade e vais deixando isto crescendo aos poucos. Sim. Nem sei se em Portugal é algo que faz sentido também. Pelo menos no Facebook, o Facebook está tão paradinho. Não sei, não conheço o suficiente, mas talvez tu saibas mais sobre isso, sobre esta questão dos anúncios. Se vale mesmo a pena fazer em Portugal? Bem, por enquanto ainda não sei, ainda tenho que testar, mas a minha estratégia é um pouco parecida, de uma certa maneira, com a tua, porque a minha estratégia é então lançar aqui este podcast e de maneira orgânica tentar conseguir alguma audiência. Mas por enquanto não estou com intenções de fazer anúncios, quero-me focar mesmo numa coisa só, que é fazer este podcast. Sim. E já dá muito trabalho, não é? Já por si só. Pois é. E por falar em podcast, porquê é que decidiste fazer um podcast e não vídeos no YouTube ou criar artigos no teu blog? Como é que te nasceu esta vontade? Então, quando eu comecei a trabalhar a partir de casa, quando lancei o Oficinalis e ainda estava nos Emirados, eu sentia muito sozinha durante o dia, porque os meus amigos trabalhavam quase todos na companhia aérea, o meu marido estava fora o dia todo a trabalhar e, portanto, eu passava o meu dia sem falar com ninguém. E comecei a ouvir podcasts, e especialmente podcasts sobre empreendedorismo e estávamos a falar há pouco de teres um negócio online, como fazer crescer, porque ouvir as histórias das outras pessoas e saber que elas tinham sido bem-sucedidas, para mim era assim, uau, isto é possível, eu também vou conseguir. E portanto os podcasts começaram a fazer parte do meu dia. Depois, na altura, eu estava assim um bocado aborrecida e decidi criar, em conjunto também com o David, um podcast nos Emirados e que se chamava Al Portugalia, que quer dizer laranja em árabe, mas que também quer dizer Portugal. E portanto, quando lancei este podcast, e este podcast foi um fracasso porque só teve para aí 6 episódios, era sobre portugueses a viverem nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, era um podcast em português, só para portugueses. Aquilo, não sei quantas pessoas ouviram Al Portugalia, não foram assim tão poucas, eu também não dei espaço para que ele crescesse, porque depois nesse verão vim passar o verão a Portugal e eu queria estar com as pessoas presencialmente para gravar, portanto decidi depois parar. Mas aquilo deu-me um gozo enorme, porque era algo criativo, era algo que eu fazia fora do Oficinalis e eu não queria nada que o Al Portugalia tivesse relacionado com o meu trabalho, eu queria um escape para não trabalhar só.
depois adorei tanto fazer o podcast que pensei, assim que lancei o Oficinal, isto ter o meu próprio podcast, mas acho que me faltou coragem e confiança. E depois, o ano passado, quando nós decidimos fazer a viagem à América do Sul, eu disse ao David, que é o meu marido, eu disse, eu não vou conseguir ficar 6 meses sem fazer absolutamente nada, só a viajar, só a curtir. Eu preciso de desenvolver alguma coisa mais intelectual, de certa forma. Então pensei, olha, se calhar é uma boa altura para trazer o podcast, porque depois eu ia estar em viagem, portanto permitia-me eu ter flexibilidade para editar e não ter de estar sempre tudo bonito, com uma ótima luz e maquilhada e essas coisas todas. E ainda bem que o fiz, aliás, só tenho pena de não ter começado há mais tempo, porque é de tudo, continua a ser um hobby para mim ter este podcast. Eu não encaro nada como trabalho, apesar de estar super relacionado com o meu trabalho hoje em dia. Para mim é a parte mais divertida de tudo e dá-me um maior gozo e pronto, eu adoro mesmo fazer e ter a oficina. É muito bom. Mais uma vez é algo parecido um pouco comigo. Eu, no ano passado comecei a ouvir muitos podcasts, faço edição de fotografias e então é algo que eu posso estar a ouvir o dia todo, entrevistas ou coisas assim. E então, após um ano a ouvir entrevistas sobre empreendedorismo, tive a ideia que, como tu, não é, também era possível, que existiam pessoas que o faziam, então pensei, por que não também eu fazer o meu? Sim. É isso, é um pouco contagiante, tu, tipo, começas a ouvir um e depois queres criar o teu. Pois é. Uma coisa que eu queria saber é que tu analisas muito o número de escutas que tens, sabes mais ou menos quantas tens por semana, por episódio? Não, de vez em quando dou assim uma vista de olhos, mas nem o analytics do meu site, nem... Não, eu acho que nesse sentido, era o que eu estava a dizer, eu adoro ouvir as estratégias e a parte de marketing. Sim. E tudo isso, eu adoro, genuinamente adoro, porque sei que se tivermos um sistema, não é? E se usarmos aquela fórmula, provavelmente vamos ter aquele resultado. Mas depois também sou muito desprendida e prefiro deixar as coisas fluir. Portanto, eu tenho o conhecimento todo. Se tu me perguntares como gerir o Instagram e a estratégia e isso tudo, eu tenho, porque já fiz uma formação sobre isso, mas depois não aplico porque gosto de deixar fluir e porque também acho que ainda não senti muito essa necessidade de eu tenho mesmo de fazer crescer os meus números porque estou com muitas dificuldades em trazer dinheiro para casa. Como felizmente isso ainda não aconteceu, acho que me posso dar ao luxo de ser pouco estratégica. Mas se calhar não sou um bom exemplo. Não, mas acho interessante porque isso mostra mesmo que tu fazes as coisas por uma boa razão, ou seja, fazes porque gostas mesmo e não estás focada em... não fazes isso só para conseguir mais números, ou seja, uma maior audiência, um maior número de escutas, um pouco mais de dinheiro. Sim. Fazes isso porque realmente gostas e deste um sentido mesmo à tua vida. Sim, por acaso ainda não tinha pensado nisso, mas acho que é verdade. Se tu pensasses só em dinheiro, se calhar eras comissária de bordo. E eu também não estaria aqui a fazer este podcast quando tenho uma situação também, uma boa situação, tenho um bom emprego, mas sinto a vontade de fazer algo por fora e se eu faço sem objetivo de dinheiro, porque a verdade é que é preciso vários meses de trabalho sem retorno, que também te aconteceu, não é? Com o teu podcast, em que, aliás, os teus artigos em que tu escrevias, as tuas fotografias no Instagram onde não tinhas retorno, mas mesmo assim continuaste até hoje. Acho que é interessante, isso também pode ser uma coisa interessante para as pessoas que estão a ouvir, que é preciso ter muita paciência para conseguir resultados no empreendedorismo. Sim, completamente. E sobretudo se queres centrar o teu negócio só online, porque eu mesmo assim ainda vou tendo os eventos, dei muitas aulas de cozinha nos Emirados, como estava a dizer, tive 8 meses a colaborar na abertura de um restaurante, portanto pude mesmo dar-me ao luxo de... Aliás, precisei de ter outro tipo de complementos ao meu acompanhamento online. Mas para quem quer fazer só dinheiro através da internet, seja através de um blog, através de um canal do YouTube, através de um podcast, através de cursos online, o que quer que seja,
precisa mesmo de ter uma estratégia muito bem definida e saber exatamente em que direção é que está a ir. Porque, como tu estavas a dizer, demora muito tempo até termos resultados online, até termos alguma visibilidade, até as pessoas terem um mínimo interesse naquilo que estamos a dizer. E pronto, e às vezes é desmotivante, não é? Às vezes estás a escrever e estás a fazer coisas e ninguém está lá para ouvir. Pois é. Queria-te fazer umas perguntas antes de acabar. Há uma pergunta que é feita nas entrevistas para trabalhar no Facebook. E a pergunta é: o que farias se não tivesses medo? Em relação ao meu negócio, só em concreto? Na tua vida? Essa é sempre uma pergunta tramada. Eu não deixo que o medo me impeça de fazer o que eu acho que faça sentido. Por exemplo, quando penso no Holística, que lancei, investi muito dinheiro. Trabalhei pela primeira vez com uma equipa muito grande, foram mais do que 15 pessoas a ajudarem-me a construir o Holística. Foi mesmo assim um investimento gigante. Eu não fazia a mínima ideia se ia resultar, se as pessoas se iam identificar, se ia ficar bom. Foram assim meses mesmo de passar do 8 para 80 e todos os dias eu tive medo, portanto eu não deixo de fazer as coisas por ter medo, mas o medo está sempre aqui, faz parte, eu estou a aprender a viver com ele e portanto se tu me disseres, se calhar eu podia pegar amanhã nas poupanças que ainda tenho, ir viajar e ia ser espetacular, mas para mim neste momento está a fazer todo o sentido estar a desenvolver o meu trabalho aqui, estou mesmo numa fase muito feliz e portanto não sinto que tenha muito medo a viver a minha vida. Eu gosto de arriscar e gosto de experimentar coisas e se não é por aqui, ok, então arranja uma forma de fazer resultar e portanto é mais o que eu tenho feito com medo. Muito bem. Queria saber se tens algum livro ou alguma coisa que tu aconselhas a quem está a começar o seu negócio. Para quem está a começar o seu negócio... Sim. Há um livro que eu li muito bom. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu Kindle para te dizer o nome. Então, é um livro, não sei se já ouviste falar, que se chama Expert Secrets e é do Russell. Ele é a pessoa por trás dos ClickFunnels. Neste livro, ele explica como é que tu podes criar o teu funil, criar uma audiência, que tipo de mensagem é que queres passar, como ser um líder online, não é? Esta questão de a tua audiência tem de te admirar e o teu estilo de vida tem de refletir a mensagem que tu queres passar. E isto fez-me todo o sentido. Lá está, mais uma vez, eu tenho feito as coisas de uma forma muito mais intuitiva do que propriamente super calculada, mas acho mesmo fascinante esta questão do marketing e este livro está muito bom nesse sentido, recomendo. Parece interessante, tenho que ir ver, por acaso não conhecia, do ClickFunnels, é uma ferramenta muito usada em negócios online, por isso tenho que ir ver. E ele é assim super, hiper, mega milionário. Claro, é sempre. Portanto, ele é um daqueles casos de sucesso ridículo de fazer dinheiro online, não é? Nem parece verdade. Para acabar, onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti? Então, podem ir diretamente ao meu site, que é o www.oficinalis.pt. O Oficinalis é com 2 Fs, os primeiros Fs. Aliás, só tem esses Fs. E lá no blog podem ouvir o podcast, podem explorar os temas que eu falei no início, desperdício zero, receitas. As receitas são tudo com ingredientes naturais, nada de açúcares processados e ingredientes refinados. Podem saber mais sobre o Holística, o meu programa, e saber mais sobre os meus eventos também. E pronto, está tudo centralizado ali. Muito bem, muito obrigado, Cláudia. Espero que tenha sido um bom momento para ti também. Foi, claro que sim. Muito obrigada e desejo-te mesmo o maior sucesso. Obrigado. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Se gostastes, podes ajudar-me deixando uma avaliação 5 estrelas de preferência. Para isso, vai à secção avaliação da tua aplicação de podcast. Depois, se queres ir mais longe, podes encontrar todas as referências mencionadas no episódio em bloghack.pt.
partilha e obrigado a todos. Tchau!